Olá, vamos falar sobre aspectos formais da discursiva e o que é que nós consideramos como aspectos formais. Observamos o respeito às margens, a legibilidade e a indicação de parágrafos, também chamado de recuo de parágrafos ou adentramento de parágrafos. Como é que a gente pode ver esses aspectos no texto? Veja o texto, observe que eu tenho um espaço aqui nós vamos chamar de recuo ou adentramento de parágrafo. O parágrafo deve ser visível não no final, mas no início. Então, eu sei que esse texto tem 2 parágrafos, nesse trecho que está aqui, porque eu vejo os 2 recuos aqui colocados, tá? Então, eu tenho de tocar as margens, a folha vem com as margens normalmente numeradas, e você deve tocar tanto a margem esquerda quanto a margem direita. Tocar, não pode ultrapassar, não deve também deixar espaço muito grande. Toca uma margem, toca outra margem. Isso é respeito às margens. Eu tenho de adentrar os parágrafos, fazer o devido recuo dos parágrafos, para que o leitor perceba quantos parágrafos eu construí sem precisar ler o texto. E meu texto tem de ser legível, ou seja, a letra não precisa ser bonita, mas a letra precisa ser legível, é o que a gente chama de legibilidade. Então, legibilidade, respeito às margens, adentramento de parágrafo, paragrafação. Não se esqueça de que cada parágrafo corresponde a uma ideia. E aí, cada parágrafo é um bloco que vai discutir um aspecto. Quando eu passar para o próximo bloco, outro aspecto será também discutido. O cuidado com a legibilidade é intenso e deve ser constante para que coisas desse tipo não aconteçam. Observe. A gente não consegue ler o primeiro texto, pode ler uma palavra ou outra, tipo Brasil, brasileiros, deve ser para, que parece com povo, e aí vem expansão ultramarina, talvez, não sei, do século XV, e aí você vai pescar mais alguns aspectos. No segundo caso, aí você vai me dizer, mas a letra é legível. É, mas observe que há uma mistura entre o M, o N, o M, o N, o E, o I. O I você diferencia porque ele tem um pingo, mas se a pessoa esquecer o pingo do I, você não consegue diferenciar. Então, observe essa comunidade que está aqui colocada, que você vai ver que fica confuso de ler. E aí isso pode levar o corretor a não entender. Se ele não entendeu, é ilegível, ele vai descontar o ponto daquele tópico, tá? No que tange a letra de forma, também chamada letra de bastão, o que nós temos para dizer? Veja, esta pessoa usa adequadamente a letra bastão, letra forma, em detrimento da letra cursiva. O que acontece? Quem usa a letra de forma tende a fazer todas as letras do mesmo tamanho. E aí comete o deslize por quê? Porque não vai acertar empregar adequadamente a letra maiúscula, que é a maior, da letra minúscula, que é a menor. Em português, letra maiúscula após um ponto, letra maiúscula para substantivos próprios, inícios de períodos, inícios de parágrafos. Veja que esta pessoa faz adequadamente o uso da maiúscula, a primeira palavra do título tem letra maiúscula, certo? A primeira palavra do texto também com letra maiúscula. Aqui há um ponto, ela também usa letra maiúscula adequada aqui. Onde eu fiz o destaque, esta pessoa se equivocou por quê? Porque ela usou letra maiúscula após um ponto e vírgula. E após um ponto e vírgula, a letra não é maiúscula, a letra é minúscula. Então, o erro aqui foi não atentou para esse detalhe. Depois de um ponto e vírgula, a letra é minúscula. Por via de regra, só se coloca após um ponto e vírgula, letra maiúscula, se fizermos itens verticalizados, que aí é uma outra discussão. Quanto à translineação, ou seja, a separação silábica, o que nós temos de observar? Veja que esse ilegalmente aqui está perfeito. A separação é feita com hífen, tá? A separação é feita com hífen, correto, não é sublinhado, é hífen. E essa pessoa fez adequadamente. Então,
Primeiro detalhe que a gente tem de observar é: não se deve deixar apenas uma letra pertencente a uma palavra no início ou no final de linha. Ou seja, eu não posso separar a palavra pessoa e deixar o A sozinho na segunda linha. Não posso separar a palavra aí e deixar uma vogal acima e outra vogal abaixo. Também não posso deixar uma vogal sozinha na primeira linha e o restante da palavra na segunda. Então, não devemos deixar uma vogal. Na verdade, quando a gente deixa uma letra só, essa letra é vogal, não é isso? Ela não pode ficar sozinha nem na linha anterior, nem na linha posterior. Por quê? A gente considera que se você deixou a vogal sozinha e botou o hífen, o espaço do hífen é o espaço de uma letra. Então, ela poderia muito bem estar no local em que o hífen está colocado. Vamos ler o segundo aspecto. Na translineação de uma palavra composta ou de uma combinação de palavras em que há um hífen ou mais, se a partição coincide com o final de um dos elementos ou membros, deve, por clareza gráfica, repetir-se o hífen no início da linha imediata. Isso é novo acordo, colocando esse aspecto. Como é que a gente vai ter aqui? Veja, salário mínimo. Salário mínimo, segundo o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que a gente chama de VOLPE, tem hífen. Se eu corto exatamente no hífen, então eu separei aqui. Quando a gente separa, por exemplo, eu vou separar a palavra mesada, tá? Mesada. Vamos lá. Ora, ao separar a palavra mesada, eu faço Ora, depois desse A, quem é que vem? O D. O D e o A, certo? Então, eu pego um pedaço da palavra, coloco em cima e onde eu cortei aqui, quem vem mostrar que houve o corte é o hífen. Ele vem e marca o corte. Quem é a próxima letra é o D. Quando você corta no hífen, no próprio hífen da palavra, considere que o hífen é a letra. Então, se eu corto salário, este hífen é o hífen da separação silábica, este hífen seria a próxima letra da palavra salário mínimo. Entendeu? Porque se eu voltar, se eu juntar essas duas, ó, este hífen vai embora e a palavra volta a ser escrita normalmente. Se eu não puser os dois hífens, o que vai acontecer? E colocar só o primeiro, quando você voltar para o original, o mínimo vai ficar colado, encostado no salário e não terá o hífen. Então, quando há corte sobre um hífen, esse hífen precisará ser repetido. Mesma coisa quando há pronomes. Veja, este é o hífen da separação silábica e estes dois hífens daqui são os hífens do emprego do pronome em mesóclise, que é colocar o pronome dentro do verbo. Então, se você corta no hífen, este hífen é o hífen da separação silábica. Quem é a próxima letra que vem aqui? É o hífen. Então, considere como o hífen sendo uma letra nesta situação. Então, vejamos isso com mais um exemplo. Vamos lá. A palavra é advérbios. Então, nós vamos separar. Primeira linha, ad, hífen da separação silábica. Segunda linha, vérbios, ou seja, se eu retiro este hífen daqui, o D encosta no V e a palavra fica corretamente grafada. Mas agora nós queremos separar a palavra bem-estar. Ora, bem-estar tem hífen. Se eu separo o bem e depois o estar, este primeiro hífen é o da separação silábica e este hífen é o da palavra. Não se esqueça, o hífen da palavra é considerado como uma letra. E aí o que vai acontecer é, se advérbios eu cortei no D, a próxima letra é o V. Em bem-estar eu cortei no hífen, a próxima letra, entre aspas, é o hífen. Então, o hífen é considerado como uma letra. Ele é um elemento gráfico da palavra, como uma letra também é um elemento gráfico de qualquer palavra. Tá bom? Até a nossa próxima aula.